2 Coríntios capítulo de número 12. Eu ouvi alguém dizer, o Espírito, ele me mostrou você, e você dizia, não há motivos para louvar. Houve alguém que disse no seu pensamento, no seu coração, não há motivos para adorar, não há motivos para celebrar. Eu quero dividir com você uma palavra, nesse comentário de campanha, querido, que será um renovo na nossa vida. Você crê nisso, querido? Será um tempo de renovo na tua vida, de uma força renovada. Você crê? Diga para o teu irmão, será um tempo de renovo na tua vida. Aleluia. Mas se você pensa, querido, que o motivo para alegrar, para louvar, é quando tudo vai bem, querido, você vai se deparar com algo curioso na Bíblia. Que Jesus diz justamente o contrário. Que é na fraqueza que a graça se revela. Eu não estou falando da fraqueza de escolher o momento difícil ou o momento triste. Porque muitas vezes nós associamos fraqueza com isso. Quando na verdade fraqueza é dependência. Eu quero ler esse texto com você. 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o 10. Em verdade que não convém gloriar-me, Paulo está dizendo, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu não vou me conter. Se eu tiver uma revelação, uma visão, embora eu nunca vou me gloriar. E ele fala, querido, como se na terceira pessoa, mas na verdade é ele mesmo. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora dele também não sei, é Deus quem sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, inexplicáveis. De que ao homem não é lícito nem falar, eles não vão compreender tamanha grandeza. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não vou passar uma imagem falsa. Eu quero que vocês fiquem com aquilo que vocês ouvem de mim, vê de mim, o Cristo. É para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, por tudo que eu tenho vivido, por tudo que Deus tem trazido na minha vida. Eu penso que foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me perseguir. Paulo estava vivendo, querido, um momento de muita luta na vida dele, a fim que eu não me exalte. Acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor e eu pedi para Ele, Deus, desvia essa coisa de mim. Mas Ele me disse, a minha graça te basta, Paulo. E Ele diz mais, querido, porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoando numa coisa chamada fraqueza. Palavras do Senhor para Ele e para nós. A minha graça te basta, diz seu nome. A minha graça te basta, Ricardo, porque o meu poder, e não é pouca coisa não, querido, o poder de Deus vai se aperfeiçoando cada dia na tua. Eu já não sei mais, querido, se é bom te chamar de forte ou de fraco, porque se o poder dele está se aperfeiçoando na fraqueza, eu quero cada vez mais, nesse sentido, ser fraco. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Oh, dependência linda.
Pelo que sinto prazer agora nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou. Quando eu estou fraco, então eu sou. Coisa linda esse texto, coisa poderosa. Depois de uma leitura dessa, eu penso que não há um que não tem motivo para dizer que alegria. Porque eu estava me sentindo tão fraco. É aí que você está forte. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Por aqueles que entraram aqui já muitas vezes, por aqueles que estão pela primeira vez. Por aqueles que estão pela internet, muito obrigado pela vida de cada um deles. Porque todos, Pai, certamente, se sentindo fracos, perseguidos, ou às vezes até num momento muito bom de vitória, de conquista, mas todos nós queremos declarar nossa dependência do Senhor. Ah, Pai, como é maravilhoso, eu quero mais me sentir dependente. Se essa fraqueza é ser seu dependente, que ela esteja sobre a minha vida, a todo tempo, em todo lugar. Eu tenho motivos para celebrar o Senhor. Esta igreja, ela tem tanto motivo para se alegrar. Que as circunstâncias não calem esse homem, que as adversidades não calem essa mulher, e que nós sejamos, por escolha de vida, adoradores do Deus vivo. Todo que crê, diga amém. Pode se assentar, querido. É interessante como Paulo, quando ele descreve na sua palavra, cheio do Espírito Santo, como esse apóstolo ele nos ensina. Ele descobriu, querido, que o homem que se gloria, ele não agrada o Senhor. E eu digo isso, querido, porque esse homem, ele poderia bem sim, de repente, se gloriar das manifestações de Deus na vida dele. Ele poderia contar o que ele foi antes e o que ele estava sendo depois, e certamente, querido, ele teria motivo sim para dizer, olha, eu sou de Deus. O que eu vivi, ele está dizendo aqui, é indescritível. Mas ao invés dele falar de si mesmo, até no testemunho ele diz como se fosse uma outra pessoa. Eu não sei se eu vivi aquilo no corpo, fora do corpo. Eu não sei se aquela conversão foi na terra, foi no céu. Eu sei que é indescritível. Ele teria tantas palavras para compartilhar e dizer da grandeza de Deus, mas talvez da grandeza dele também. Ele poderia, querido, até pensar em ser maior do que algum irmão, humanamente falando, mais experiente, mais vivência, mais experiências em Deus, mais revelações, mais interpretação, mais, mas você não vê, querido, ele somando nele mesmo, você vê ele tirando dele mesmo. Você percebe ele se tornando cada vez menor. E a revelação, querido, desse texto, ela não é num momento de grande vitória, de conquista. Não, querido, ele está fazendo isso num momento de muita perseguição. Ele mesmo diz que ele vai até os pés do Senhor e ele clama, não clama uma vez só não. Ele fala uma, ele fala duas, ele fala três. Senhor, afasta essa perseguição, esse espinho na carne. Os estudiosos falam que era uma seita que perseguia, ali havia um líder, e aonde Paulo ia dizer as verdades do Senhor, esses perseguidores iam atrás, dizendo mentiras a respeito do Evangelho de Cristo. Aquilo era uma perseguição na vida do apóstolo. Aquilo era um período de conflito. Porque eu não sei se você sabe, querido, mas Paulo era homem. Nós sabemos, querido, que nem todo dia é igual ao outro. Pelo contrário, a Bíblia diz que
Cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua luta. E embora, querido, o apóstolo ele tivesse vencido em tantas áreas, ele tivesse conhecido Deus de uma maneira tão especial, eu penso como você conheceu, mas ele sabia, querido, que a vitória de ontem, ela não serviria, querido, para garantir a vitória do hoje, e muito menos a conquista do amanhã. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que é um risco, que é um perigo, pensar que nós vamos viver hoje vencendo pela experiência que eu tive ontem. A experiência de ontem, ela foi maravilhosa e te deu vitória, diz amém? Mas para conquistar o hoje, querido, eu vim aqui para te dizer, como um servo do Senhor, nós vamos precisar de um algo maior para esse dia, para uma porção para esse dia. A vitória de ontem não garante a vitória de hoje. E a vitória de ontem, muito menos garante a conquista do teu amanhã. Ai, pastor, mas eu vivi até aqui, me converti com 10 anos, segui a palavra de Deus, tenho vivido no Evangelho, tem sido uma bênção, ok, querido, a tua trajetória, glória a Deus até aqui, mas isso não garante que eu e você vamos vencer a dificuldade do hoje, daquilo que nos apresentou agora, porque a Bíblia diz que cada dia traz o seu próprio mal. O diabo, querido, que anda ao derredor, ele vai tentar lutar contra você para que te derrube naquela determinada área. A Bíblia diz que você deve resistir. Diga, resistir. A Bíblia diz que quando nós resistimos, isso significa nós vamos lutar, nós vamos fechar a brecha aqui, fechar ali, atrás, da frente. Nós vamos a todo momento, querido, vigiar, nossos olhos abertos. E aí o inimigo foge de vós. Mas a Bíblia não diz que ele desiste de vós. Ele foge e de tempo em tempo ele volta. E a luta que foi ontem vencida já não é a mesma de hoje. Ele veio com armadilhas novas, estratégias novas, uma área que você tinha vencido e você venceu e você conseguiu guardar aquilo, querido, numa outra. De repente você está pensando que aquela vitória lá garante todas as áreas vitoriosas. É certo que há uma promessa para você. Amém, querido? Há uma promessa de Deus para você. Diga para o teu irmão, querido, há uma promessa de Deus para você. Diga para ele, há muita terra para nós. Amém, querido? A tua Canaã, amado, Filadélfia, querida igreja, eu posso olhar para cada rostinho aqui nessa noite e dizer, há muita terra para você conquistar. Amém, queridos? Cadê o Jonas que estava aqui na frente? Onde ele está? Você não sai da minha mente, querido. Há muita terra para você conquistar. Em nome de Jesus. Há muita terra para nós conquistarmos. Mas nós vamos ter que pisar. A terra está ali. Deus tem ela para você, mas nós vamos ter que conquistar, querido. A terra não vai ficar lá esperando, querido, e de repente a terra vem em você, a bênção vem até você. Ah, pastor, mas ela persegue mesmo, querido, porque isso significa que Deus faz tudo, mas enquanto você caminha. Perseguir, eu penso aqui, querido, na minha mente, no meu coração, que é alguém que está andando. Eu não penso em alguém parado, estacionado. Ela está andando, pastor, é porque eu também estou andando. Ela está me perseguindo, porque eu também estou procurando. E você estava aqui o tempo todo. O que você está fazendo? Com a benção, eu estou falando com ela. Paulo sabia disso, querido. Que naquele momento de perseguição era único. Ah, mas ele teve tanta experiência, ele vai vencer isso, pastor, de letra. O risco, querido, é pensarmos que nós vamos vencer fácil tudo. Eu não estou aqui, como os jovens, eles dizem, dando moral para o diabo, viu? Não estou, não. Ele é um perdedor, diz amém. Ele não vai te tocar, diz amém. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar por muitos outros, diz amém. Mas eu também não vou subestimar que ele não existe, que ele não tem força, que ele não engana. Também, querido, você é prudente.
ponto de saber que a experiência que eu vivi foi maravilhosa. Mas a que eu vou viver, ela também vai ser maravilhosa, se eu aprender com todas as experiências que eu já vivi até aqui. Ah, me diz, querida Filadélfia, quando foi que você venceu sozinho? Quando foi, Val, que nós vencemos sozinho, Alisson? Quando foi, querida Filadélfia, que em algum momento da tua vida você vai dizer, não, naquela experiência lá eu venci, porque eu sou um crente, eu sou muito habilidoso, eu tenho a palavra, toda ela aqui na minha língua, pastor. Ah, amada, é mentira. Em nenhum momento eu venci sozinho. Em todos os momentos da minha vida eu clamei por esse Deus. Em momentos, querido, que às vezes você poderia até dizer, mas isso aqui eu consigo. Eu tenho aprendido a dizer, não sei nada, não faço nada se o Senhor não me orientar. O Paulo está dizendo, eu teria até motivo para me gloriar. Eu vivi experiências inefáveis, ele usa esse termo. Palavras, revelações, entendimento, experiências. As pessoas apontam e falam, aquele homem é de Deus mesmo. Aliás, você poderia dizer para o teu irmão, você é de Deus, viu, querido? Você é de Deus. Aleluia. Vocês são de Deus, viu, querido? Você que está nos assistindo, você é de Deus. Mas isso não significa, querido, que se você não colocar na dependência, já que é de Deus, reconheça. Eu vim me colocar na dependência. O Paulo está dizendo, tem uma perseguição aqui, Jesus. Tem uma coisa aqui que, mas está tirando a paz. Não me deixa dormir. Uma situação tão difícil, essa perseguição. Deus tira. E Deus se cala. O homem cheio de experiência, cheio de Deus, vai de novo buscar a presença dele. E Deus se cala. Você já viveu essa experiência? De ser de Deus, porque de Deus você é. Amém, querido? De ter vivido grandes experiências, de conhecer a palavra. Eu não estou falando, querido, de alguém que é ímpio, que está cego. Eu estou falando de alguém que é de Deus e você é. Diz amém? Mas de que numa determinada situação, parece que não houve som algum. Deus não está falando. Será que é pecado na minha vida? Eu estou tão fraco. Parece que todo mundo abandonou, pastor. Eu estou me sentindo cada vez mais fraco. Mais fraco, mais fraco, mais fraco. Mas você está no centro. No centro de quê? No centro da vontade? Na tua fraqueza ser um bandiô pro lado de lá? Então espera. Que essa fraqueza aí é um processo. A fraqueza é um processo. Diga, a fraqueza é um processo. Dizem que quem tem leucemia descobre que tem leucemia quando vai se fazer o transplante da medula, tem que destruir todas as células que protegem. O Benê deve conhecer muito melhor do que eu. Eu já vivi alguns casos que eles me contavam. As pessoas têm que ficar isoladas com máscara para não ter a contaminação, porque ali tudo aquilo que o organismo protege é praticamente tirado, arrancado. Para quê? Para que a nova vida venha saudável. Vai se sentindo fraco, até não ter mais força. Totalmente debilitado, totalmente dependente. É esse processo que Jesus nos leva. Exterminar o pecado da nossa vida. Exterminar aquilo que estava trazendo morte. Mas não quero, esse processo é tão doloroso. Querido, essa coisa quando impregna é difícil de tirar. Mas creia. Crente, creia. Fica crente até o fim. Amém, amado? Diga para o teu irmão, olha que frase. Fica crente até o final. Mas estou fraco, crente fraco. Ok.
Se alguém te falar, você é um crente fraco. Aí eu sou mesmo. Ai, tô tão fraquinho. Essa coisa é boa, viu, querido? O Paulo disse: Senhor, tira. Ele se calou. Tira, ele se calou. Tira, ele se calou. Até que ele resolveu falar. Quanto mais fraco você fica, mais perfeito você está. Não era isso que ele queria ouvir, mas era isso que o Senhor tinha planejado. Quanto mais fraco e mais dependente, mais eu vou te usar. Diz amém, querido. Ai, pastor, se eu pudesse escolher, você não ia escolher ser fraco. Vamos ser sinceros. Que dentro do homem, a nossa escolha é querer ser forte, dependente. Não precisar de pessoas. Ai, eu queria não precisar dessa pessoa. Eu já ouvi muitos crentes dizer isso. Ai, pastor, eu não queria depender daquele marido. Ah, não queria depender daquela esposa. Não queria. Nós somos eternamente dependentes. Talvez você disse essa semana. Ai, eu queria ser inteiramente independente. Independente de tudo, você nunca vai ser. Você vai ser dependente. Ah, diz amém, querido. Ô, geração que às vezes quer ser independente, vai ser dependente. Diga para o teu irmão, querido, mas diga de verdade, você vai ser dependente toda a tua vida, viu? Dependente de quem? Dele. Ai, eu amei ouvir isso. Teve um momento da minha vida que eu queria ser independente. Ah, mas alguém aqui que já pensou em ser independente? Não levanta a mão, não. Ai, ser independente dessa família, ter meu dinheiro, ter minhas coisas. Ai, esse homem que não dá nada para mim, pastor, você não sabe. Não sei, não vou querer saber, não. Conta, não. Fica dependente dele. Ah, querido, ele vai mover o coração desse marido. Ele vai mover o coração do ímpio, se necessário for, querido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: dependente dele você terá. O que você disse? Se você for dependente dele, você terá o quê? O que você precisa. Ele disse para o Paulo: a minha graça te basta. A minha bondade. Você faz parte de mim, Paulo. Que eu estou em você, minha graça te basta. Porque quanto mais dependente, quanto mais fraco, mais poder há em você. Porque é uma regra no mundo espiritual. O meu poder, é Jesus falando, o meu poder vai se aperfeiçoando naqueles que se julgam e estão fracos. Alguém fraco aqui essa noite? Alguém fraco aqui essa noite? Então é motivo para se alegrar. Ah, pastor, Aí eu vim aqui para pensando que você ia falar. Não, hoje a fraqueza vai ser tirada e vai vir muita alegria, muita força. Eu vou profetizar que a tua fraqueza vai aumentar. Olha que coisa louca. Tua fraqueza vai aumentar, viu? Diga para o teu irmão, tua fraqueza vai aumentar, viu? Tua fraqueza. Aleluia. Mas você não vai ficar fraquinho, querido. Porque a dependência vai te levar para um outro patamar. Diz amém. Diga, minha fraqueza vai me levar para uma outra esfera, para um outro degrau, mais próximo do Senhor. Quando você estiver fraco, a Bíblia diz, e Jesus está dizendo, eu vou te encher de força.
Quando você se tornar dependente, querido, eu não estou falando de uma fraqueza, de ficar triste, desnutrido. Não é disso não. Eu estou falando de dependência. Como que faz para vencer essa coisa? Não tem força nenhuma. Como que faz para resolver isso? Deus, eu não sei. Sabe aquela coisa? Ele vai te dar escape. Ele vai te dar força. Ele vai te dar paz. Ele vai te revestir de proteção. Ele vai te colocar sabedoria. Ele me mostrou agora, querido. Algo que ninguém conseguia resolver, você vai resolver. Porque Ele vai te dar sabedoria. Diga para o teu irmão, Ele vai te dar sabedoria, sabedoria. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. E o Paulo termina o relato dele, querido, uma coisa doida, louca para o mundo atual. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu vou embora daqui, não vai não. Fica até o final. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Querido, ele não está dizendo, eu amo passar por isso, não. Mas ele olha para si, não para as circunstâncias. E ele diz, nesses momentos todos, é que eu me encontro totalmente dependente. Porque quando eu estou fraco, eu me sinto, diga, quando eu estou fraco, eu me sinto forte. Você vai ficar bem, querido. Na tua fraqueza você vai ficar forte. Diga para o teu irmão, na tua fraqueza Deus vai te deixar forte. Diga para quantos você puder, na tua fraqueza Deus vai te deixar forte. Na tua fraqueza Deus vai te deixar forte. Que momento é melhor? O da fraqueza? Ou quando eu me sinto no controle de tudo? Para quem viveu as duas experiências, certamente vai dizer na fraqueza. Porque na fraqueza, pastor, eu vivi o que eu jamais vivi em toda a minha vida. Se você me perguntasse, um momento, pastor, que você se lembra assim, de você ter adorado, mas de uma forma que parecia que o coração ia sair, na fraqueza. Eu me lembro de um louvor, naqueles 40 dias que eu passei, eu não sabia para onde eu ia, querido. Eu me escondia, e eu falava, eu vou descer lá na chácara, eu vou lá na beira do rio, lá ninguém me encontra. Entrei na chácara, fechei o cadeado e fui lá. Mas Deus me tomou numa adoração ali. Eu deitava, eu rolava. Falei, aquela coisa é doida. Eu estava totalmente entregue. Eu gritava ali, falei, minha vida está na tua mão. Quando você fez isso outra vez? Nenhuma vez, nos 42 anos de vida. Eu sei que há experiências que você viveu, e se você for sincero com Deus, as maiores, quando foi? Eu não estava com você, mas vou te dizer, na fraqueza, na dependência, digo mais, a sós. Terminou ali, Ele me levantou, Ele nos levantou, Ele nos encorajou, e nós saímos daquele vale. Mas que foi na fraqueza, foi. Nós podemos experimentar
verdadeira adoração, uma dependência total, quando tudo vai bem? Sim. Embora todo o nosso corpo, nosso raciocínio, não é assim que pensa. Por isso nós devemos ensiná-lo a tirar proveito, ainda que seja num momento de dor. Você pode estar passando um momento muito difícil, querida, que eu não traria uma mensagem movida pelo Espírito Santo, se isso não fosse verdade na tua vida. Mas Deus vai tirar proveito disso, querido. E eu vim aqui para te dizer, vai te fazer forte, no meio dessa tempestade, no meio dessa perseguição, no meio dessa escassez, no meio desse momento difícil, Deus vai te fazer forte. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você vai ficar bem, viu, querido? Você vai ficar bem, você vai ficar bem. Nem tudo que acontece dá para entender, não é verdade? Diga aí para o teu irmão, irmão, nem tudo que acontece dá para entender, viu? Diz para ele, mas quer saber? Diga para ele, mas quer saber? Eu não temerei. Jesus está comigo. Você crê? Querido, nem tudo que acontece nessa vida dá para entender. Pastor, me explica. Querido, nem você que sabe o começo, o meio, o fim da história, não sabe me explicar. Eu vou te explicar. Você vai me deixar doido. Tem coisa nessa vida que não dá para entender. Mas eu não temerei. Jesus está comigo. Você vai passar e as pessoas vão dizer, ah, Jesus é com esse homem aí, ó. Jesus é com essa mulher. Vou temer o quê, querido? Se até Jaguariúna está dizendo que Jesus é comigo. Diga, Jaguariúna está dizendo que Jesus é comigo. Diga para o teu irmão, está todo mundo dizendo que Jesus é com você, viu, querido? Ô, pastor, ninguém está falando isso. Querido, estou olhando o futuro, já estou profetizando. Essa coisa vai passar, querido.